A paz do Senhor, querido professor e professora, sejam muito bem-vindos. Mais um EBD em Síntese Podcast. Estamos aqui para trazer dicas pedagógicas para contribuir para as suas lições, suas aplicações, as suas aulas. E hoje nós estamos com a lição de número 6. Não podemos deixar de dizer que somos da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, Natal, onde temos como nosso pastor presidente o pastor Martins. E o tema da nossa lição hoje é a natureza da sabedoria e o sentido da vida. E estamos aqui com a nossa irmã e colaboradora, a nossa pedagoga, a irmã Ana Célia, que irá trazer, contribuir também conosco. Mas antes de passar para a irmã Ana Célia, eu vou citar algo maravilhoso, muito importante, que nós não podemos sair desse foco, nós não podemos deixar de lembrar, são os objetivos, não é, irmã Ana Célia? Verdade, é Muito bem. verdade. O tema é a natureza da sabedoria e o sentido da vida. Mas para trabalhar esta lição maravilhosa, foque sempre nos objetivos. Quando você alcançar os objetivos, você pode ter certeza que aplicou a sua lição com êxito. E o primeiro objetivo é compreender que Deus é a fonte geradora do poder. O segundo objetivo, mostrar os privilégios que a sabedoria traz. E o terceiro objetivo é conscientizar a respeito do real sentido da vida. Irmã Ana Célia, o que a senhora nos traz hoje para contribuir para a nossa aula? Paz do Senhor, né, irmã Miriam? Paz do A Senhor paz aos do Senhor. professores, as professoras de Escola Bíblica Dominical, sejam muito bem-vindos, né, a mais uma semana de dicas pedagógicas. E a dica que eu trago hoje é uma dinâmica que tem como título verdadeiro ou falso, né? E para esta dinâmica, o professor ele vai precisar de perguntas verdadeiras e falsas. E aí, que tipo de perguntas poderiam ser, né? Eu coloquei algumas aqui para que o professor ele possa ter uma ideia de como ele vai estar trabalhando. Por exemplo, a Bíblia tem 56 livros, e aí os alunos iriam julgar se essa pergunta é verdadeira ou falsa. Saul foi o primeiro rei de Israel? Jonas foi lançado na cova dos leões? Perguntas assim como essas, e aí o professor vai dividir a turma em dois grupos. Vai colocar um grupo de frente para o outro, e aí ele vai começar a fazer essas perguntas. E aqueles que acham que a pergunta é verdadeira vai ficar de pé. E os que acham que a pergunta é falsa, vai ficar sentado. E à medida dos que forem errando, eles vão saindo e o último que ficar, ele será o ganhador desta dinâmica, né? Podemos dizer assim. E aí o professor, na oportunidade, ele pode trazer algum mimozinho, alguma coisa que ele deseje, né, para o seu aluno, que foi o ganhador desta dinâmica, mas que o verdadeiro sentido, a aplicação dessa dinâmica é falar para os seus alunos da importância de termos conhecimento da palavra de Deus, de estarmos pedindo sabedoria ao Senhor, sabedoria em tudo que formos fazer, né? Assim como a nossa lição, ela trata hoje sobre a sabedoria, que em tudo a gente venha pedir a sabedoria do Senhor, para que nós não sejamos enganados, levados por qualquer vento de doutrina, né? Para que nós não venhamos cair no erro. Então, esta foi a minha dica, né? A dica desta semana. Amém. Que dica maravilhosa, né, para esta lição. E a dica que eu tenho para você, como a nossa lição fala sobre a natureza da sabedoria e o sentido da vida, o que eu trago para você hoje, professor e professora, é que você é importante que chegue mais cedo para realizar essa dinâmica. Chegue mais cedo, antes dos seus alunos. E em casa mesmo, você pode fazer cartões, alguns cartões, escrever em alguns cartões, ou
na mão mesmo, ou digitar, imprimir versículos bíblicos que estejam relacionados à sabedoria e o sentido da vida. Por exemplo, como Provérbios 8:35, que diz o seguinte: pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Você pode ir escrevendo alguns versículos assim que esteja relacionado à sabedoria, ao sentido da vida, e você chega mais cedo e esconde no ambiente, na sala ou fora da sala, por ali em alguns lugares, esconde aqueles versículos ou aqueles cartões e você peça para os seus alunos depois procurar aqueles cartões que estejam com aqueles versículos relacionados ao sentido da vida e à sabedoria. Você pode dividir em dupla, os alunos, a sala, mas às vezes nós temos poucos alunos, né? Também. É Você verdade. pode dividir em dupla e mandar eles procurarem. Após encontrar os cartões, peça que os grupos possam ler, refletir sobre o significado da sabedoria, até porque vamos estudar sobre a natureza da sabedoria, né? Sobre o significado da sabedoria, e você pode encerrar esse trabalho discutindo com os seus próprios alunos o sentido de cada versículo. O que ele está ligado à sabedoria, onde nós encontramos a sabedoria, né? Porque quando nós encontramos o Senhor, estamos com o Senhor, como diz aqui o versículo, não é? Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor de quem? Do Senhor, é onde está o sentido da vida. Mas nós precisamos ter sabedoria, agir com sabedoria e descobrir que nós só encontramos no Senhor. A partir daí, você poderá conduzir a sua aula. Então, essa era a minha dica. A senhora tem algo mais a acrescentar, irmã Ana Célia? Eu acredito que vale a pena a gente colocar aqui que na dica que eu trouxe, né, na dica pedagógica, essas perguntas, elas são só apenas sugestivas, né, só para que o Isso. professor ele tenha uma ideia, de como ele deve conduzir. Mas ele pode, elaborar essas perguntas, é, exatamente de acordo com o que a lição vem trazendo, trazendo essas perguntas diretamente para o assunto que a lição está propondo, né? Eu acredito que vale a pena trazer essa informação para que o professor ele tenha essa liberdade, né, e essa visão de ir trabalhando desta forma. E é uma dinâmica que ele pode fazer tanto no início, logo da aula, como no final, né? Uhum. E sugestão maravilhosa, porque às vezes o professor fica pensando, nossa, eu vou realizar essa dinâmica no início ou no final. Tem dinâmicas que às vezes é importante ser realizada no final da aula, mas tem dinâmicas que é importante realizar no início, já outras, elas podem ser realizadas tanto no início quanto no final. A dinâmica que eu trouxe eu estou lhe indicando, lhe orientando que trabalhe no início, né? Porque a partir daí você vai tomar um rumo, um caminho, os alunos vão ficar mais à vontade. Já o que a irmã trouxe, ela pode ser em ambos, no início ou no final, de qualquer forma, ela irá surgir um efeito, né, é verdade, e contribuir bastante para a sua aula, tá? Então, fiquem na paz do Senhor, até a nossa próxima lição. Que Deus abençoe você.